amigos, bom dia do A ao Z, para não esquecer você, um ótimo dia abençoado, glorificado e santificado pelo Todo-Poderoso, sempre. Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão, um abraço no seu coração e nesse dia, nesse local maravilhoso, eu gostaria de pedir para vocês se permitirem nesse momento, dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de todos os vídeos que eu fazer para você. Amigos, nesse dia maravilhoso, nesse local maravilhoso, eu gostaria de falar o que com vocês? Eu gostaria de falar com vocês sobre o que é propósito. Esses dias me perguntaram o que é propósito. Você fala propósito, eu escuto, mas acabo não entendendo. Propósito é um direcionamento que você tem para sua vida. Por exemplo, eu tenho um propósito na minha vida, por exemplo, né? Meu propósito é orientar várias pessoas, então é um propósito de vida. Então, quer dizer, eu vou trabalhar a minha vida toda para conseguir esse propósito. Então, todos os dias da sua vida, você tem que ter já um propósito. Por exemplo, tem pequenos propósitos, pequenas coisas, né? Muitas pessoas falam metas, mas na verdade são pequenos propósitos. Pequeno propósito de hoje, o que é? Por exemplo, acordar de manhã e trabalhar, isso é um propósito. Mas por quê? Trabalhar para mim prosperar. Prosperar para quê? Ah, para mim pagar o aluguel da minha casa, me pagar a prestação da minha casa, pagar a prestação do carro, para mim comprar aquele carro, para mim comprar aquela outra casa, para mim fazer isso, para dizer, são propósitos de vida. Se você não tem propósito nenhum, acaba que você fica parado. Igual no País das Maravilhas, quando não sabiam para onde ia, e aí falaram, responderam, a pessoa falou, para onde vamos? Aí o outro falou assim, ah, não sei, falou assim, não sabe para onde vai, qualquer caminho tá bom. Então, quando você não tem propósito nenhum, você ficar deitado o dia todo, tá bom também. Você trabalhar e mais nada, e não sobrar nada, ou gastar todo também o que ganha, tá bom também, porque você não tem um propósito. Então, muitas vezes, muitas pessoas estão passando por doenças mentais. Quando eu falo doenças mentais, pode ser uma depressão, pode ser uma ansiedade, pode ser isso, pode ser várias coisas, né? Estão passando por isso aí, passando, não é que tem uma coisa contínua. Quando estão passando, por quê? Porque ela não tem um propósito, ela se apega muito naquela negatividade. Então, quando ela realmente tem um propósito de vida, quando ela sabe realmente o que ela quer, ela vai direcionar para aquilo. E ela sabe que aquilo tem que ser contínuo, e ela sabe que aquilo tem que ser incêntrico naquele propósito que ela tem. Quando você tem esse propósito, sim, você começa a evolução, você começa a trabalhar mais. Quando eu falo trabalhar mais, gente, é vivenciar mais o que você tem que fazer, vivenciar o que você tem que fazer para chegar naquele propósito. Então, propósito de vida é assim que funciona. Então, por exemplo, pessoas, nasce, cresce, de repente casa, né? É o primeiro propósito. Depois o que faz? Ah, ter filho, primeiro filho, segundo filho, pronto. E aí depois o que acontece? Qual outro propósito continua para isso aí? Criar os filhos. Ah, eu quero dar uma faculdade ao meu filho. E para isso você tem o quê? Tem que ter propósito. Pessoas que não têm propósito nenhum, as coisas vão acontecendo na vida dela, não tem intenção nenhuma. E as pessoas que estão na dependência dela sofrem muito, porque ela não tem propósito. Então, quer dizer, cada um que se vire, né? A criança cresce, nasce e já começa praticamente a ter que se virar sozinha. Por quê? Porque o pai não tem o propósito, talvez a mãe não tenha, e aquilo vai ficando daquela forma. Então, o que acontece? O mundo nosso hoje, hoje e ontem, ele sempre foi muito financeiro, gente. Tudo que você vai fazer é financeiro. Para gravar um vídeo tem que ter uma câmera, tem que ter um celular, tem que ter, sabe? Então você tem que estar sempre em propósito, porque se você não faz nada, o financeiro vai te engolir, né? Então assim que funciona. A criança, para crescer bem, ela tem que ter um financeiro para você pagar as coisas para ela, para você comprar as coisas boas para ela, né? Ah, mas e se não tiver? Se não tiver, não tem, mas as pessoas batalham e fazem sempre, né, com propósito para que possa cuidar bem dos filhos, para que possa cuidar bem de alguém, para que possa cuidar bem de você mesmo. Se você não tem filho nem nada, você vai ter que cuidar bem de você mesmo. Você tem que cuidar bem de você mesmo e você vai ter sempre alguém do seu lado que você pode orientar. Mas para você orientar, você tem que ter o seu propósito de vida. Muitas vezes a gente pensa, eu quero ajudar as pessoas. Na verdade, você está tendo que ajudar você mesmo. Quando você ajuda você mesmo, você muda a sua própria realidade, automaticamente as pessoas que estão ao seu lado começam a mudar a realidade delas também, porque você tem mais condição financeira, psicológica para orientar as pessoas. E por que isso? Porque você vai ter um propósito, um direcionamento de vida. Pessoas que têm direcionamento de vida nenhuma, vocês veem muitos aí pela rua, jogados, sentados, porque já tiveram talvez um propósito na vida, mas
deu alguma coisa errada, depois pararam, falaram, não, não tenho mais nada, vou ficar assim pro resto da vida. Então é assim que funciona. Mas a hora que elas colocarem um propósito novamente na vida, elas vão sair dali da rua. Então é assim que funciona. Propósito é isso, é um direcionamento, é um norte, como se diz, para a sua própria vida. Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão. Um abraço no seu coração e fiquem com Deus.